Um humorista condenado a mais de 8 anos de prisão por conta de piadas, mas depois absolvido em segunda instância. Afinal, Luiz, fazer piada pode virar crime no Brasil? Hoje eu vou analisar com vocês com profundidade o caso do comediante Léo Lins, explicar como começou essa história, esse processo, por que houve condenação, o que levou à absolvição e o que ainda pode acontecer. Fica comigo, muito prazer. Vamos lá. Tudo começou com a divulgação na internet de trechos do especial de stand-up comedy chamado Perturbador, que alcançou milhões de visualizações no YouTube. No espetáculo, o Léo Lins fez piadas que foram consideradas ataques a grupos historicamente vulneráveis, incluindo pessoas negras, pessoas com deficiência e outros grupos protegidos por lei. Diante da repercussão, o Ministério Público, ele processou criminalmente o Léo Lins, o comediante. A acusação foi fundamentada principalmente na Lei 7716 de 1989, que trata dos crimes resultantes de preconceito. O MP sustentou que determinadas falas do comediante não eram apenas provocativas ou de mau gosto, mas configurariam prática ou incitação à discriminação. O processo, que se arrasta por muito tempo, resultou numa condenação para o Léo em primeira instância, no ano passado, no ano de 2025, a uma pena que ultrapassou 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, além de uma multa milionária e de uma indenização por danos morais coletivos. Na sentença, o entendimento foi de que algumas falas do comediante, elas ultrapassaram os limites da liberdade artística e atingiram diretamente a dignidade de grupos vulneráveis. A juíza considerou também que a ampla divulgação daquele conteúdo por meio da internet ampliava e muito o alcance e o impacto daquelas declarações. Aqui entra um ponto jurídico essencial, pessoal. Liberdade de expressão, o nosso país, pelo menos, não é absoluta. A Constituição protege a manifestação artística, mas também protege a dignidade da pessoa humana e veda a discriminação. Quando esses princípios eles entram em conflito, cabe ao Poder Judiciário fazer a devida ponderação. Mas o caso não terminou ali. O Léo recorreu e, em segunda instância, o processo teve ali uma reviravolta favorável para o humorista. Por maioria de votos, prevaleceu no tribunal o entendimento de reformar aquela sentença e absolver o Léo Lins. O entendimento do TRF foi de que o comediante, as falas daquele comediante, elas ocorreram dentro de um contexto artístico, em um espetáculo de humor. Para a maioria dos desembargadores federais aqui no caso, não houve a comprovação do chamado dolo específico, ou seja, a intenção deliberada do Léo de discriminar ou atacar grupos protegidos pela lei penal. Também ganhou força o argumento de que existe uma diferença entre o personagem construído no palco, ou seja, a persona ali do comediante, do Léo Lins, e quem ele é na vida real. A defesa sustentou que no ambiente de stand-up há uma persona artística que não necessariamente se confunde com a posição
pessoal do artista. E essa contextualização foi relevante na análise da segunda instância dentro da proteção constitucional à liberdade de expressão. Mas toma cuidado, o processo ele ainda não, eu repito, ele não encerrou, ele continua ainda esse processo. O Ministério Público ele pode apresentar recurso às instâncias superiores, como STJ, STF, o que significa que a discussão aqui jurídica ela ainda pode continuar, sim. E é justamente em razão disso que esse caso se tornou um dos debates, talvez o debate mais importante e recente sobre liberdade de expressão no Brasil. De um lado, há quem defenda que o humor, especialmente o humor ácido, aquele humor corrosivo, deve ter ampla liberdade, mesmo quando causa desconforto, incômodo, que a função da comédia é provocar e tensionar temas sensíveis. De outro lado, há quem sustente o que, Luiz? Que o discurso que atinge grupos historicamente vulneráveis, protegidos por lei, não pode ser protegido apenas pelo rótulo de arte ou de piada, especialmente quando pode reforçar estigmas e discriminações. Então, a pergunta central permanece aqui para vocês. Onde termina o humor e onde começa o crime? O limite deve ser apenas moral, deixado ao julgamento do público? Ou, na verdade, deve haver um limite jurídico claro, com intervenção sim do Estado, quando determinados grupos são atingidos? O caso envolvendo o comediante Léo Lins, o especial perturbador, não é apenas sobre um comediante, é sobre como o direito lida com a colisão entre liberdade de expressão e a proteção da dignidade humana. E agora eu, Luiz, eu quero saber a sua opinião. Qual é esse limite entre humor ácido e discurso criminoso? A absolvição foi acertada, essa absolvição em segundo grau foi acertada para você, ou a condenação de primeiro grau fazia mais sentido? Eu quero deixar claro que as piadas que o Léo Lins fez, que foram observadas pela juíza e reanalisadas pelo tribunal, são de fato piadas extremamente pesadas, piadas que realmente causam muito desconforto, pelo menos para mim, agora colocando aqui a minha opinião, mas eu quero saber de você. Eu falo para você depois dar uma olhada, procura na internet para você achar. Eu não vou colocar aqui, pode derrubar esse vídeo, mas os trechos você consegue ainda encontrar na internet, as falas sobre negros, sobre pessoas com deficiência que ele fez. E aí fica essa questão, são piadas infelizes, piadas ruins, ou isso entra no campo do crime e isso de fato reforça estigmas, destrói pessoas por dentro, pessoas que ouvem essas piadas? Eu quero muito saber sua opinião. Se você chegou aqui pela primeira vez, caiu por algum motivo aqui, muito prazer, eu me chamo Luiz. Eu faço vídeos para a internet jurídicos focados mais no campo criminal, em análises jurídicas que tanto envolvem casos reais quanto algumas explicações, sempre focado aqui em ser objetivo, em ser claro e trazer um conhecimento realmente denso naquilo que você precisa saber para sua vida, para sua prova, enfim. Esse é meu objetivo como um amante do direito penal, como alguém que atua na área. Então, eu quero te fazer esse convite. Se você não conhece esse canal, se inscreva aqui, ative o sininho. Sempre tem conteúdo novo aqui, muito bacana. Também me procure nas outras redes sociais, CSJ_Luiz. Vai ser um prazer continuar essa troca de informações com você. É isso.
Deixe seu like também. Até o próximo vídeo e não deixe de dar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou desse caso? Qual a sua opinião sobre esse limite tênue entre liberdade de me expressar e o campo criminal? Qual a sua opinião?